O primeiro encontra-se no livro de Números, no seu capítulo de número 21, no seu versículo de número 9. Números capítulo 21, versículo de número 9. E logo em seguida, deixe sua Bíblia aberta também no Evangelho de Jesus segundo escreveu João, capítulo 3, versículo de número 14. Amém? Números capítulo 21, versículo 9. Quantos encontraram, digam amém. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo de número 8. Perdão, versículo de número 8. Números 21, 8. E disse o Senhor a Moisés: faze-te uma serpente ardente e ponha-na numa haste. E será que viverá todo o que, tendo sido picado, olhar para ela. Versículo 9. E Moisés fez uma serpente e colocou-a sobre uma haste. E sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando este olhava para a serpente de metal, vivia. Evangelho de Jesus segundo escreveu João, capítulo de número 3, versículo 14. João capítulo de número 3, versículo 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se não forem incomodados, repitam por gentileza o versículo 16. 1, 2, 3. Podem se assentar em nome de Jesus. Quantos se alegram no Senhor nessa manhã? Pois bem, falar sobre a palavra é maravilhoso. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, disse: estude a palavra para que a sua fé não se apoie na sabedoria dos homens, mas no poder que vem de Deus. John Wesley disse: dê-me a Bíblia e eu terei luz suficiente para caminhar da terra para o céu. E a palavra do Senhor para nós, ela nos ajuda, nos norteia, nos abençoa, nos fortalece, porque a palavra do Senhor, ela é para nós estatutos, mandamentos, veredas. Esta palavra do Senhor para nós é a verdade revelada, é o recado de Deus. E nós amamos a palavra dele. Quantos aqui amam a sua palavra? Entendendo assim, senhoras e senhores, que a palavra de Deus, não somente ela, mas o Deus da palavra é uma fonte inesgotável. Um grande homem de Deus disse: não passe pela Bíblia correndo, porque a Bíblia é mais profunda do que extensa. Esse conjunto de 66 livros parece para alguém pouca coisa, mas a profundidade desta fonte é inesgotável. Quanto mais você ouve sobre a palavra, mais profunda ela fica. Quanto mais você conhece a Deus, mais percebe que não conhece. Porque esse Deus imensurável, poderoso, Ele é mistério. Ele não é um código, Ele é mistério que se revela para todo aquele que tem fome e sede da sua presença. Alguém tem fome e sede da presença dEle? Os dois textos que fizemos menção nesta manhã são dois textos poderosos que caminham unidos. Antes de tudo, eu quero
de maneira simples e objetiva, porque estou diante de grandes homens e mulheres de Deus, pastores, teólogos, pastoras. Estou aqui nessa manhã, debaixo do poder da palavra, mas para que a compreensão fique melhor, quando eu digo que os dois textos caminham junto, eu digo que quando falamos da Bíblia Sagrada no Antigo Testamento, quantos me ouvem, digam amém. O Antigo Testamento encerra-se com o livro do profeta Malaquias. Desde o livro do Gênesis até o livro do profeta Malaquias, a pessoa de Cristo era apresentada no que é chamado na tipologia bíblica de tipo. Como assim, missionária? No Antigo Testamento, a pessoa de Cristo e todos os textos que falam ou apontam para Cristo mostra-lhe como o que chamamos de tipo. Quando nós passamos, andamos pelo sol, ou você passa por um lugar iluminado, se você perceber, a iluminação projeta a tua sombra, amém? Amém? Você sabe que a sombra, ela está, olhe para cá, ela é o contorno do teu corpo, mas você não consegue ver os detalhes, amém? Você vê o contorno, mas você não vê os olhos, não vê a cor do cabelo. Então, mais ou menos isso, o Antigo Testamento está nos falando da pessoa de Jesus, mas apenas mostrando o formato, a sombra. Mas no Novo Testamento, o antítipo se revela, Cristo. O Cristo que nasce, não reencarna, mas encarna, ou seja, toma forma de homem. Então, todos os textos do Antigo Testamento apontam para Cristo. Diga, apontam para Cristo. Olhe para quem está do teu lado, diga, a Bíblia fala sobre Cristo, no Antigo e no Novo Testamento. Isso é poderoso, por quê? Porque o texto que fizemos menção, o primeiro texto, está no Antigo ou no Novo Testamento? Você está aqui? O primeiro texto que fizemos menção está no Antigo ou no Novo Testamento? Cristo aqui já tinha nascido, mas eu estou dizendo que a Bíblia fala sobre Cristo no Antigo e no Novo. Tanto é que quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, falando do texto que lemos, Martinho Lutero disse: Cristo é o centro e a circunferência da Bíblia, e tudo nela aponta para Ele. Um grande homem de Deus chamado pastor Enéas Tonini, que hoje já descansa no Senhor, em uma de suas obras ele verbalizou, ele escreveu dizendo: após a queda do homem, o céu começou a trabalhar em um nobre plano. E qual era o plano? Enviar o Filho de Deus, para que através da morte de cruz, os nossos pecados fossem apagados e uma nova vida, um novo tempo se iniciasse em nossas histórias. Então, o primeiro texto que fizemos menção, ele está no grupo chamado Pentateuco. O primeiro texto que fizemos menção está no livro de Números. O primeiro texto que fizemos menção está no livro que nos conta a continuação da história da peregrinação de Israel no deserto, após eles viverem o êxodo, Shemot, que é a saída do Egito rumo à terra prometida que Deus havia profetizado, liberado sobre eles como uma promessa. Quando nós olhamos para o livro de Números, capítulo de número 21, ouça, o texto está nos falando sobre uma evidência histórica, diga histórica. Se for possível, querida mídia, coloque para mim capítulo de número 21 do livro de Números. Se você colocar os teus olhos no capítulo 21, o texto no capítulo 21 começa contando o momento em que um rei cananeu, o rei de Arade, pelejou contra Israel. Lembrando que o livro de Números é a continuação da peregrinação de Israel no deserto. É um livro que nos fala de gerações, é um livro que nos fala do censo, quando o povo é contabilizado. Fala-nos das tribos, fala-nos desse povo que estava caminhando rumo à terra prometida. Mas no capítulo 21 o texto começa com um ataque. Capítulo 21 o texto começa com uma peleja.
E isso é tão poderoso, queridos irmãos, porque há coisas que Deus faz na minha vida hoje que eu não compreendo, mas elas caminham para um propósito que revela Cristo na minha história. Porque capítulo 21, versículo 1, o texto está dizendo que o rei cananeu se levantou contra Israel, pelejou contra eles. E se você ler o texto, está aqui na projeção, o texto nos sinaliza que esta peleja contra Israel trouxe a consequência de que alguns foram levados prisioneiros. Então capítulo de número 21 não começa com uma mesa de banquete, começa com perda. Capítulo 21 não começa com uma festa de celebração, começa com pessoas aprisionadas pelos inimigos. Mas se você olhar para o capítulo 21, versículo 2, querida mídia, a Bíblia diz que no versículo 1 Israel perdeu. Israel teve os seus levados aprisionados, alguns. Mas no versículo 2 a Bíblia diz que o povo fez um voto com o Senhor. Por quê? Porque existem perdas que acontecem no 1 para eu me achegar a Ele no 2. Existem dores que ocorrem na minha vida no 1 para que eu lembre, eu me apegue a Deus no 2. Não em uma conotação de relacionamento de barganha, eu te dou e você me dá, não. Mas lembrando que Israel fez um voto com o Senhor, eles oraram ao Senhor. Eu quero lembrar os meus irmãos dessa manhã que Deus sabe como lidar conosco, Deus sabe como endireitar as nossas veredas, Deus sabe como nos trazer para perto dEle. Às vezes uma mesa de banquete não nos traz, mas uma perda nos traz. Às vezes uma vitória não nos traz, mas uma lágrima nos traz. Então lembre-se, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. No 1 eles perderam, no 2 eles oraram. No 1 eles perderam, no 2 eles se achegaram a Deus. No 1 eles perderam, no 2 fizeram voto ao Senhor. No 1 eles perderam, no 2 pediram a Deus: Senhor, nos entregue mais uma oportunidade de pelejar contra os nossos inimigos e vencê-los. Senhor, ouça o nosso voto e a nossa voz. Então vamos recapitular, igreja, para entendermos o corpo desta mensagem. No versículo 1, o inimigo se levanta, peleja e eles perdem. No versículo 2, eles se achegam a Deus de novo, fazem com o Senhor um voto. E no versículo 3, querida mídia, a Bíblia diz: o Senhor, pois, ouviu a voz, o pedido do povo de Israel. Porque eu vim nesta manhã chuvosa relembrar, trazer à tua memória que não há uma oração que o céu não possa responder. Não há um coração contrito e quebrantado, não há um pedido que glorifique ao nome dele que ele não possa responder. Eu estou dizendo que Deus tem poder de fazer na nossa história o que a Bíblia nos garante. Tem dias que a gente perde, mas é nessa perda que o Senhor nos traz para perto. E quando nós louvamos, engrandecemos e oramos a Ele, Ele é poderoso para ouvir o nosso pedido. Versículo 1, eles perderam. Versículo 2, eles fizeram voto. Versículo 3, Deus ouviu o pedido do povo, dando a eles mais uma oportunidade de pelejar contra os cananeus. Amém? Missionária, porque tanta informação se não tem nada a ver com o que nós lemos nos versículos? Olha para cá, estou te trazendo para a história. Versículo 1, peleja. Versículo 2 é o voto. Versículo 3 é a resposta. Deus deu ao povo a oportunidade de pelejar e vencer. Amém? Agora, por gentileza, pregue comigo. Não deixe que o frio e a chuva do lado de fora tire de você a chama do Espírito Santo aqui dentro. Olhe para cá. Quando alguém acabou de perder, acabou de pedir a Deus,
acabou de ser ouvido, acabou de receber mais uma oportunidade de pelejar e vencer, recebendo uma vitória que tanto almejava o seu coração. Responda para mim, por gentileza: essa pessoa tem mais motivos para agradecer ou para se queixar? Agradecer. Quando Deus realizou o teu sonho, você se queixou ou agradeceu? Só que no versículo 4, coloque para mim, querida mídia: quando o povo partiu do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, a Bíblia diz: a rodear a cidade de Edom. Versículo 4, parte B: porém, a alma do povo se angustiou naquele caminho. Esta versão, essa tradução está até melhor para que você entenda. Sabe o que o texto está dizendo aqui, senhoras e senhores? Que eles acabaram de receber vitória, mas quando pegaram o caminho para continuar a sua jornada, eles se tornaram impacientes. A sua alma se angustiou naquele caminho. E sabe o que trouxe consequência por causa dessa atitude? Sabe o que resultou essa atitude? Eles começaram a murmurar. Se não for te incomodar, diga para quem está ao seu lado: cuidado. Diga, por gentileza: cuidado. Após uma grande vitória, tome cuidado para não murmurar diante de novos desafios. Minha querida, me perdoe, eu gostaria muito de pregar um pouquinho mais comportada, mas eu sou ligada no 220. Olhe para cá. Quando eu olho para esse texto, a minha mente borbulha. Por quê? Porque eles acabaram de receber vitória, pegaram o caminho para continuar a caminhada, uma terra prometida, e eles começam a murmurar. Meu irmão, quem acabou de receber vitória tem mais motivo para agradecer do que para murmurar. Quem acabou de ter uma família restaurada tem mais motivos para agradecer do que murmurar. Eu recebo de Deus autorização nessa manhã para dizer: pare de reclamar do teu emprego, porque foi ele que você pediu a mim. Não reclame das responsabilidades de uma casa e uma família, porque a bênção que eu te dei foi aquilo que você me pediu. Cuidado para que o diabo não roube o teu coração nas queixas. Eu quero profetizar que esse mês de junho nós vamos encerrá-lo agradecendo. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, obrigada. O caminho pode ser extenso, mas obrigada. O caminho pode ser desafiador, mas obrigada. Eu tenho grandes responsabilidades, mas obrigada. Eu tenho que dar conta de muitas coisas, uma demanda altíssima, mas obrigada, porque eu sei que veio das tuas mãos a resposta que eu precisava. Aleluia. Começaram a murmurar. Vamos pregar junto para você entender o contexto, e eu vou acelerando para não te cansar. Versículo 4: a alma se angustiou. Versículo 5, querida mídia: e o povo falou contra. Mas isso aqui é para a gente dar glória a manhã toda. O povo falou contra Deus, e contra quem? Peraí, irmã. Deus é aquele que libertou-os da opressão do Egito, amém? E Moisés foi a ferramenta que Deus usou. Então eles se levantaram e queixaram-se contra Deus, o soberano, e contra a pessoa que Deus estabeleceu para guiá-los. Eles têm motivo para isso? Mas é por isso que eu estou dizendo: nós somos seres humanos, falhos e pecadores, e temos que tomar cuidado para a nossa alma não ser roubada pelas queixas, fazendo com que eu me esqueça do que Deus fez. Eles falaram contra Deus e contra Moisés. Vamos resumir: eles começaram a se queixar do deserto, do caminho, e reclamaram do maná. Minha querida,
Minha querida, é melhor comer o maná no deserto com Deus do que a cebola preso no Egito. É melhor o maná de Deus no deserto do que aprisionado dentro de uma geografia profana de deuses antroposomórficos. Eles reclamaram do pão. O pão tão vil é maná. Eles reclamaram porque queriam pão, porque queriam água. Minha querida, coloque na balança. O pouco com Deus é muito. A questão não é a quantidade, é quem te deu. Deus enviou algo exclusivo que não se compra, não se fabrica, não se acha no Mercado Livre, na Shopee. Maná, sustento, provisão. Quantas vezes você leu na Bíblia Deus provando para Israel que era com eles? Nuvem, coluna de fogo, maná, abrindo o mar vermelho, transformando água amarga em doce. Mas mesmo assim o coração desse povo tinha facilidade de se queixar. Mas eu sinto a graça de Deus nessa manhã para dizer: ei, eu não libertei só teu corpo do Egito, eu vou libertar a tua mente. Um dos maiores desafios é quando o corpo está fora do Egito, mas a mente ainda está presa lá. Mas Deus está dizendo: eu vou tirar de você toda a saudade que você tem do Egito. Nunca compare algo santo com profano. Nunca compare um maná que vem de Deus com aquilo que você comia, se alimentava ou vivia no Egito. Nada do que Deus fizer para a tua vida, nada do que Deus realizar na tua história pode ser comparado ao lamaçal do pecado de onde Ele nos arrancou. Deus está nos dizendo esta manhã: tire a tua mente do que você viveu e olhe para o alto, para aquele que te resgatou, para aquele que te livrou e te arrancou das garras do Egito. Eles reclamaram contra Deus, contra Moisés, e qual foi o resultado disso, missionária? A ira de Deus se ergueu, se levantou. Deus não gostou do que viu, e a Bíblia diz que Deus mandou. Então eu quero verbalizar melhor. Aqui não tem uma atuação demoníaca, perdão. Aqui não tem demônios, Zé não sei o que, não. Aqui Deus mandou. Por quê? Porque a murmuração só me traz consequências terríveis. A murmuração não me leva para muito longe. A murmuração me atrasa na minha caminhada. Quando te der vontade de reclamar, mude a tua fala de murmuração para cânticos de adoração a Ele. Versículo de número 6, meu amigo, por favor. Estou indo versículo por versículo para você entender rapidamente. Olha o texto. Quem mandou? Quem mandou as serpentes abrasadoras? Porque a murmuração só me traz consequências terríveis. E posso dizer algo? A murmuração faz até quem não tem nada a ver pagar. Porque quando Deus mandou as serpentes ardentes ou abrasadoras em outras traduções bíblicas, a Bíblia diz que essas serpentes no meio do povo picavam as pessoas. Por quê? Porque eles falaram contra Deus. Porque eles desrespeitaram a Deus. Se levantaram contra Moisés. A Bíblia diz que essas serpentes picaram o povo e muita gente morreu. Eu sinto a graça de Deus essa manhã para dizer: você já trouxe à tua memória quantas pessoas nunca mais pisaram os pés da igreja por causa daquilo que ouviram de outras? Quantas pessoas não querem saber do Evangelho porque foram guiadas pelas queixas de outras? Então Deus está dizendo: aonde você passar, quando você abrir a tua boca, os teus lábios, fale do meu nome com graça, com amor, com alegria.
para que as queixas não tragam morte para quem não tem nada a ver. Muitos morreram, diga, muitos morreram. Sabe o que é poderoso mais de Cristo? É que quando esse povo se arrepende e vai até Moisés, a Bíblia diz que esse povo disse a Moisés: Moisés, ore ao Senhor, porque nós falamos contra Deus e contra você. Peça para Deus tirar as serpentes do meio de nós. Muita gente está sendo picada, morrendo, Moisés. Faz alguma coisa, Moisés. Moisés, ore, Deus vai te ouvir. E sabe o que é poderoso? É que quando Moisés foi orar, coloque para mim, querida mídia, versículo 8. Oh, glória! Deus é demais. Quando Moisés orou, Senhor, o povo se arrependeu. O povo pediu para falar com o Senhor. Senhor, o Senhor me ouve. O Senhor vai tirar serpentes do meio de nós. Olha o que Deus disse a Moisés. Deus disse: Moisés, faça uma serpente de metal e pendure ela em uma haste bem alta. Não. Deus poderia ter dito: Moisés, erga as mãos e profetize. Moisés, eu estou arrancando as serpentes abrasadoras do meio do povo. Deus não poderia ter feito isso? Mas eu disse a você que tem coisas que Deus faz hoje que eu não entendo, mas vão revelar o seu propósito amanhã. Moisés, faça uma serpente, pendure-a numa haste bem alta. E será que todo aquele que estiver sido ferido pelas serpentes, quando ele olhar para a serpente na haste, pendurada no alto, eles vão receber vida? Olhe para quem está do teu lado e pergunte a esta pessoa, se não for lhe incomodar: isso te lembra alguma coisa? Eu pergunto e vocês me respondem, se não for incomodá-los. Nesta ocasião, qual era o símbolo de morte para aquele povo? Diga: serpentes. Nesta ocasião, qual era o símbolo que estava entre eles? Serpentes. Deus não disse: faça uma águia. Deus não disse: faça um leão. Deus disse: faça uma serpente. Mas eu não quero que você coloque ela embaixo, eu quero que você pendure ela em uma haste alta. Missionária, o que Deus disse a Moisés? Deus disse: Moisés, não é quem tocar, é quem olhar. Não é quem tocar, é quem olhar. Para a serpente pendurada vão receber vida. Aí eu vou caminhando para os próximos livros do Antigo Testamento, e eu vou vendo um profeta chamado Isaías, profeta messiânico, profetizando e dizendo: ei, uma virgem conceberá e dará luz a um filho homem, e colocará o seu nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Eu olho para Isaías e vejo ele profetizando: um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E qual será o seu nome? Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Eu olho para o Antigo Testamento e vejo os textos, e vejo os textos falando que algo novo vai chegar, que aquele que virá tem nome, o nome dele é renovo. Eu olho para o Antigo Testamento e vejo que Deus disse a Moisés sobre a serpente: Moisés, faça o símbolo da dor desse povo, o símbolo do que tem matado esse povo. Eu pergunto e vocês me respondem: qual é o salário do pecado? Responda para mim, mais de Cristo, qual é o salário do pecado? Mas eu olho para o Novo Testamento e eu vejo 4 autores falando do mesmo nascimento, do mesmo ministério, da mesma morte e da mesma ressurreição. De quem eles estavam falando? De Jesus.
Isaías 45, 22. Olhai para mim e sede salvos. Irmã, isso aqui é para a gente chorar o dia inteiro. No Antigo Testamento Deus diz: faz uma serpente e pendura numa haste. Responda para mim, por favor, Moisés estava no Novo Testamento? Mas o céu já estava dando uma prévia. Tipo, já estava sinalizando: quem se fez pecado por nós. A semente foi plantada no ventre de uma mulher virgem. Ele não veio de uma explosão cósmica. Ele não veio da evolução de animais. A semente foi plantada no ventre de uma virgem. E ele nasceu em uma união chamada união hipostática. Nasceu divino e nasceu humano. Duas pessoas, não, um só. Natureza humana e divina. Humana, sono, frio, calor, tristeza, alegria. Divina, soberania, poder, autoridade, ousadia. Ele nasceu e o seu primeiro berço foi uma manjedoura. Ele nasceu e a Bíblia diz que os magos foram até ele levando presentes. Ele nasceu e nasceu para cumprir um propósito, porque não existe glória sem sacrifício. De quem o texto de Números 21 está falando? Daquele que no capítulo 3 do Evangelho segundo escreveu João, verbalizou em primeira pessoa, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem há de ser levantado também. Segure na mão de quem está do teu lado, diga: Jesus é a primícia de Deus. Diga: é dele que nós estamos falando, daquele que se fez pecado por nós, daquele que nasceu do ventre de uma virgem, daquele que veio à terra. É por isso que ele entende a tua dor, porque ele também foi homem, mas ele não pecou. Ele sabe que dor é essa, ele sabe a tua agonia, ele sabe o peso desta lágrima. Mas a Bíblia diz dele, ele que disse em primeira pessoa: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Quem foi pendurado numa haste alta mais de Cristo? Aquele que Filipe foi até Natanael dizendo: nós achamos o Messias, o Salvador prometido, Jesus de Nazaré. De onde? De Nazaré. Você acha mesmo que o Salvador, o Messias prometido, viria daquele vilarejozinho? É que Nazaré sem Jesus é vilarejo, mas Nazaré com Jesus é cidade que o Filho de Deus habitou. De Nazaré? Está me dizendo que o Messias veio de Nazaré? Filipe disse a Natanael: vem e vê. Porque o convite para a tua família, olhe para cá. Quando perguntarem o que você tanto faz na igreja, você vai responder: vem e vê. Por que você é tão enlouquecido por essa palavra, por esse Cristo que você fala? Você vai dizer: vem e vê. Porque quem vier por curiosidade vai vir na verdade para um encontro com Ele. Aleluia, 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 aleluia.
Quem foi pendurado numa haste? Aquele que disse para os seus: eu vou para o Pai, mas vocês não ficarão órfãos. Haverá um consolador que será enviado. Quem foi pendurado numa haste, mas de Cristo? Aquele que disse para os seus: não se turbe o vosso coração, crê em Deus e também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Quem foi pendurado numa haste missionária foi aquele que curou os enfermos, ressuscitou os mortos, libertou os cativos. Quem missionária foi pendurado numa haste? Aquele que disse para aquela viúva: não chores. Foi ele. Foi ele. Porque se a mensagem da cruz não mexe no teu coração, não sei o que mexe. Quem foi pendurado numa haste missionária? O Cristo, o Messias, o ungido, o enviado do Pai. Tríplice ministério. O Cristo veio, enviado do Pai, e ele veio para cumprir um propósito. Ele foi o único, somente o Messias foi os três: rei, sacerdote e profeta. Quem foi pendurado numa haste missionária? Coloque para mim, querida mídia, João capítulo número 4, versículo 25 e 26. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. João capítulo 4, versículos 25 e 26. Quem foi pendurado numa haste missionária? Aquele que disse para a mulher, aquele que a mulher, diante do diálogo que teve com ele, ela disse: a mulher, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, vos anunciará tudo. Põe o 26, querida mídia. Jesus disse-lhe: eu sou, eu sou, eu que falo contigo. É Jesus dizendo a ela: eu sou o Cristo enviado. Eu não vim pregar apenas para quem crê no Cristo histórico, mas eu vim pregar para quem crê no Cristo pendurado no Calvário, o Cristo Salvador, o Messias enviado. Se não for te incomodar, segure na mão de quem está do teu lado. Diga: a nossa fé não está no Cristo histórico, a nossa fé está no Cristo Salvador. Quando te perguntarem quem é Cristo, não diga apenas aquele que passou pela terra, mas diga aquele que veio nos salvar, nos redimir. Ele veio nos dar o que nós não tínhamos, porque sem ele nós sobrevivemos, mas com ele nós temos vida e vida em abundância. Só ele é a vida, só ele pode nos dar a vida. Não há vida longe dele. Sem ele sobrevivemos e somos mortos pelo pecado, engolidos pelas nossas mazelas. Mas ele veio. E eu encerro capítulo 3, querida mídia, versículo de número 14. Ele disse: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Porque eu vim nessa manhã chuvosa e de frio para dizer: bateram no nosso Jesus, mas em uma só vez, em uma só ocasião, bateram nele. Fizeram ele carregar um madeiro pesado somente em uma só ocasião. Perfuraram as suas mãos e os seus pés somente uma vez. O colocaram em uma cruz e lhe deram uma coroa de espinhos apenas uma vez. Porque quando aquela cruz foi erguida,
dentre o período em que ele esteve erguido naquela cruz, das 7 frases que ele verbalizou no Calvário, a penúltima foi: Tetelestai, está consumado. O preço foi pago, preço irrevogável, preço pago, ato consumado. E a última frase foi: Pai, a ti entrego o meu espírito, porque eu vim dizer que ninguém te amou, te ama ou te amará mais do que Ele nos ama. Eu vim dizer que o preço pago no Calvário é o preço que ninguém pode pagar mais, é o preço que foi pago por Ele, irrevogável. O apóstolo Pedro disse que não foi mediante a coisas corruptíveis, como ouro, como prata, que todos nós fomos resgatados, mas foi pelo precioso sangue de Jesus, que como um cordeiro sem mácula foi colocado no Calvário. Mas eu vim nessa manhã de frio e chuvosa para dizer: olhe para a cruz, ela está vazia. Diga para quem está ao seu lado: quer ter vida, olhe para a cruz, ela está vazia. Porque sepultaram nosso Cristo, mas foi como hoje, ó. Você está entendendo? Sepultaram nosso Jesus, bateram nele, espancaram ele, perfuraram suas mãos, os seus pés, penduraram ele em uma haste alta. Se você é o filho de Deus, faz alguma coisa, desça daí. Mas quando ele disse a última frase: Pai, eu te entrego o meu espírito, quando sepultaram ele, sexta, sábado, domingo de manhã, ao terceiro dia, eu sinto a graça de Deus nesta manhã. O nosso Cristo ressuscitou dentre os mortos. Eu não vim pregar de um vulto, eu não vim pregar de um arrepio, eu não vim pregar de um átomo, eu não vim pregar de uma corrente filosófica. Eu vim pregar da pessoa de Jesus. E eu vim dizer: olhe para a cruz. Sabe por que você vai ter vida quando olhar para a cruz? Porque a nossa esperança não está lá. A nossa esperança ressuscitou ao terceiro dia. A nossa esperança tem o nome acima de todos os nomes, e diante do nome dele a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é. Para encerrar, coloque para mim, querida mídia, livro do profeta Daniel, capítulo 7, versículo 14. Olhe para o texto, Daniel capítulo 7, versículo 14. A Bíblia diz: e foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino tal que não será destruído. Se coloque de pé, por favor.